Vamos continuar então a nossa pomini. E aqui a gente vai concluir ela, tá bom? Fazer todas as partes que faltam. Então, fica até o final do vídeo para poder concluir a nossa pomini. Espero que gostem. Bom, gente, então como tudo vai se repetindo, eu vou mostrar para vocês como que faz a mãozinha. A mãozinha, uma luvinha vai ser vermelha e outra luvinha vai ser azul, e é a única coisa que diferencia, tá bom? Então, eu vou começar aqui com uma das cores, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico, uma carreira só de aumentos, uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Vou ficar, então, com 18 pontos baixos. E aí, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição, e uma outra carreira de um ponto baixo e uma diminuição, porque daí eu vou finalizar com 9 pontos. Vou trocar para o off-white ou para o branco. Vou fazer ponto sobre ponto, pegando apenas na alça de trás nesse primeiro momento. E aí, eu vou subir 19 carreiras de ponto sobre ponto. Vou trocar a minha linha e aí eu tenho 9, não tenho um número par, tá? Então, como eu não tenho um número par, eu vou escolher uma das cores para fazer com 4 pontos e uma outra cor vai ter 5, não tem problema. Vou fazer, então, vou dividir aqui, né, o meu trabalho, metade azul, metade vermelho, e aí, vou fazer os 9 pontos, tá? 5 pontos de uma cor e 4 pontos de outra cor. E aí, eu vou fazer aqui uma carreira só de aumentos, onde eu vou ficar com 18 pontos baixos, uma carreira de um ponto baixo e um aumento, e uma carreira de 2 pontos baixos e um aumento, tá? Aí, eu vou pegar, olha, vou subir, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. 3 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, eu vou começar as diminuições. 2 pontos baixos e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, e apenas diminuições. Vou ensinar aqui o passo a passo como coloca a perninha. E aí, olha... Ah, e ela tem um polegarzinho. O polegarzinho é da mesma cor da luva, tá? Então, um vai ser vermelho e outro vai ser azul. 4 pontos baixos dentro do anel mágico e 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou pegar aqui, olha, e vou mostrar pra vocês. Não vai ficar estranho assim, porque também tem um babado amarelo aqui, do qual a gente vai fazer a parte, tá? Aí, olha, eu vou vir aqui. E vou fazer o quê? Aqui, a gente dividiu as cores, então não tem problema. O que a gente tem que observar é o sapatinho. O sapatinho azul, a perninha, né? Ele vai vir, ó, a perninha com o sapatinho azul, vai vir aonde? Na metade dela do azul, tá? E a perninha com o sapatinho vermelho vai vir na metade do vermelho. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar, tá bom? Ele de frente assim, ó, e vou ir costurando, tá? Não vai ser tão centralizado, porque ela fica aqui, ó, com um dedo mais ou menos, ó, de distância entre as perninhas, tá? Ah, e aqui, ó, talvez seja importante essa informação para vocês. Eu estou costurando apenas com uma cor de linha, porque afinal a gente estava trabalhando com 2 linhas, então ficamos com 2 linhas ao final, né? Uma de cada cor. Então, eu cortei, eu dei um nozinho ali, né? Pra ela não soltar nas 2 linhas, e cortei a linha oposta à minha cor, né? O que isso quer dizer? Então, no lado em que é vermelho, eu tô usando apenas a linha vermelha, olha lá, ó. E no lado em que eu costurei o azul, usei apenas a linha azul, tá bom? Eu enchi tudo, essa parte aqui também vai enchimento, senão ela vai ficar murcha, vai ficar frouxa, vai ficar feia. E aí, a gente vai terminar de costurar e vamos fazer o chapéu e o babado, tá? Eu não vou colocar o bracinho
antes de colocar antes de fazer o babado, porque senão ele vai ficar mais difícil pra gente fazer. Mas eu vou mostrar ali pra vocês já como faz. E o babadinho do bracinho, né, ali das partes do bracinho, ele não vai ter segredo, tá? Então, onde eu deixei ali carreiras não, né, correntinhas sobrando, né, eu vou fazer ponto baixo, tá bom? Ponto baixo em cada um dos daquelas correntinhas ali, tanto em cima da luvinha, tá? Que é na parte de baixo, né? Como embaixo do babadinho dela, da blusa dela ali de cima, tá bom? Que é aqui, ó, tá? Tanto aqui quanto aqui. 9 pontos baixos aqui, 9 pontos baixos aqui, tá bom? Na cor amarela. E aí, eu posso costurar. A mãozinha... Aí, eu só vou encher essa parte, tá? A mãozinha vermelha, ela vem no lado azul. E o que vai vir aqui, ó, é o vermelho, tá? A gente deixa ela assim, ó, aparecendo metade, que é redondinho, dá? Enquanto eu não coloco o polegarzinho, dá tudo certo. Depois eu vou colocar o polegarzinho aqui, ó, pro lado de dentro, tá? Que nossa mão é assim, né? Então, quando a gente tá em direção à cintura, o polegar aqui é do lado da cintura, né? Então, ó, aonde é azul, vou colocar a luvinha vermelha costurando o lado vermelho, tá? E ele não é assim. Ele é assim mesmo, ó. Que ela fica aquela coisa cheinha aqui. E aí, ó, vou pegar mais ou menos uma distância de um dedinho, um dedo e pouquinho aqui, tá? Mas vamos fazer o babado lá na cor amarela, que esse babado aqui é um pouquinho diferente dos outros, né? Não vai ser ponto sobre ponto. Vou pegar, então, a minha cor amarela aqui, ó, e vou pegar bem no meio, ó. Tá vendo a divisãozinha? Tá vendo, ó? Ó, divisão de pontos aqui, bem no meio, tá? Tem que ser aqui, porque é aqui que a gente vai fazer o negócio diferente aqui. Vou prender a minha agulha, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, ó, e vou fazer 2 laçadas no meu trabalho, na minha agulha, e vou fazer ponto alto duplo, tá? 2 laçadas na minha agulha, e vou fazer ponto alto duplo no próximo aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Eita, desmanchou aqui. Aí, vou fazer, ó, um ponto alto e um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar por meios pontos altos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, e vou fazer mais um meio ponto baixo aqui, ó. E aí, eu vou vir fazendo 2 pontos altos normais. Tá? E aí, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos normais. 1, 2. E aí, eu vou fazer, ó, meios pontos altos, tá? Meios pontos altos, não. É ponto alto duplo. Então, olha lá, vou fazer ponto alto duplo. E vou fazer 2
pontos altos duplos aqui junto, pra ficar igual ali, tá bom? Igual ali a nossa primeira. Que devido às correntes, né, dá a sensação de 2 ali, ficou 2, tá bom? Então, vou fazer assim, eu vou vir aqui na minha lateral e vou vir fazendo pontos baixos aqui, ó, na lateral. Dá pra ver aí direitinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, daí eu faço o sexto, ó, bem aqui no meu pezinho, tá? Aí, vou fazer mais um ponto baixo bem aqui no meu pezinho aqui, que é bem pegando no ponto. E mais 5 subindo, ó, aqui pela lateral do meu ponto, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo, ó? Aí, ele vai ficar assim, e aí eu vou ir fazendo, pegando bem aqui assim, ó, no meio dos pontos, ó, e vou fazendo pontos baixos para poder dar o acabamento no nosso babadinho, tá bom? Vou fazer até aqui o finalzinho. Bom, gente, a pomini vai ser um pouquinho diferente de tudo que a gente fez, tá? Tudo que a gente tá acostumado a fazer. Vou ir lá na parte de trás, tá vendo que a parte de trás eu vou pegar o meio aqui, ó, e vou começar o chapéuzinho dela aqui embaixo, ó, meio. Deixa eu contar aqui pra vocês onde eu tô começando. Ó, tá vendo aqui? A gente contando aqui da partezinha amarela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. 10 carreiras acima dessa parte amarela aqui, tá vendo? Vou prender a minha linha e vou fazer ponto baixo. Vou ir fazendo ponto baixo, ó, de uma forma circular, mas não necessariamente pegando aqui a carreira, porque se eu pegasse essa carreira, ó, eu iria vir aqui. Então, eu vou trabalhar de forma circular do chapéuzinho, tá? Não sei se vocês conseguiram entender. Porque, por exemplo, quando a gente faz o cabelinho, ó, se a gente for fazer o cabelinho, a gente vai pegar a carreira. Então, a gente vai pegar essa volta aqui da carreira. Se eu fosse pegar essa carreira, ó, eu estaria fazendo embaixo. Então, eu estaria trabalhando ela aqui, né? Que nem a gente trabalhou no pescocinho aqui, ó, de forma circular dessa, ficaria um babado ali, né? Então, a gente vai trabalhar de forma diferente. Eu vou trabalhar no intuito do chapéu, tá? No intuito redondo do chapéu e não da carreira. Então, ó, vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, eu vou vir em sentido diagonal agora, ó. Tô trabalhando reto, eu vou vir em sentido diagonal. Agora, eu vou mudar a sequência da minha carreira, ó. Vou trabalhar em diagonal.
14, 15, 16, 17. Ó, agora eu vou começar a trabalhar, ó, em sentido mais reto. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vou mudar de cor, tá? Vou mudar de cor, mas não vou mudar a dinâmica aqui ainda, por enquanto. Ah, eu cortei, não sei porquê. De louca. Tá, trabalhar, ó, em diagonal agora. Então, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ó, 30. Aí, tá vendo que agora aqui, ó, já dá pra eu começar a vir trabalhando de forma mais certinha, ó. 31, então vou seguir a carreira nesse daqui, vai ser mais fácil nessa parte. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Cheguei no meio aqui, ó, eu troco de novo a cor, tá bom? Trinta e sete, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Estou aqui, ó, mais ou menos alinhada, então agora eu vou voltar a descer. 44, vou voltar a descer em diagonal, ó. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
vou trocar de novo, ó. Agora vamos lá, a gente vai trabalhar meio que reto aqui agora, ó. 55, 56, 57, vai continuar reto, né? 57. Vamos começar a diagonal agora, ó. 58. 59. 60, 61 e vamos ao de encontro a outra ali, ó. 61, 62, ó. Cheguei na mesma linha dali, ó, do de baixo, tá vendo? Ó, 62. Então, agora eu vou trabalhar reto. 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. E vou trocar. Certo? Agora eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos baixos. Vou marcar, né? Agora não precisa muito, porque a gente já sabe que termina aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta aqui. Não vai dar certinho, né? Óbvio. E aí, a gente faz ali os pontos que sobrarem. E aí, eu vou trabalhar em ponto sobre ponto por 15 carreiras e já volto aqui com vocês. Bom, gente, então aqui, ó, antes de continuar o chapéuzinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui foi só pontos baixos mesmo, fiz correntes até completar a volta aqui e fiz pontos baixos, né? Esse daqui que é diferente, que ele precisa ter um pouquinho mais de destaque, então eu vou ensinar vocês como fazer daqui a pouquinho. E esses pomponzinhos que você pode comprar ou fazer, tem aqui no canal, tem vídeo específico ensinando a fazer, tem vídeos que tem o pompom que eu ensinei a fazer também. O cabelinho eu também vou ensinar a fazer, tá bom? E aqui, ó, eu peguei um negócio de creme, ó, esse daqui. Na verdade, eu fui medindo nela, ó, vocês vejam que ele tem aqui, ó, a circunferência dele é do tamanho dessa parte aqui da agulha, né? Ó, o que eu fiz? Eu fui medindo, todo um monte de coisa redonda que tinha na minha casa, eu fui medindo pra ver qual que se aproximava do tamanho do olhinho dela, né? Porque ele é bem grande, é um olho de destaque. E aí, eu peguei a linha preta e fui bordando em volta, um por um, ó. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, tá? Da mesma forma como a gente faz na boquinha aqui, que eu pego daqui pra cá, né? Que a gente já tá acostumado a fazer esse bordado da boquinha. Ao invés de pegar daqui pra cá,
eu peguei de ponto em ponto. Assim, tá? Porque ele é bem marcado. E eu fiz isso 2 vezes, porque eu fiz uma vez o bordado e eu achei que não ficou marcado. Então, eu fui repassando o bordado de novo em toda a volta, tá bom? E aí, olha, eu fiz aqui as 15 carreiras de ponto sobre ponto. E na outra carreira, eu iniciei até a metade, tá? Então, eu fiz 15 carreiras completas de ponto sobre ponto e uma carreira de ponto sobre ponto, mas pela metade. Aí, ó, é onde a gente vai dividir esse chapéu, tá? Aí, eu vou vir aqui, que eu tinha feito e escapou. Eu vou começar a fazer correntes, tá? Vamos fazer correntes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vou pegar aqui, ó. E vou encaixar desse meu outro lado, tá? E aí, eu vou reservar aqui o azul. E vou fazer, ó, ponto sobre ponto aqui de novo, tá? Então, a hora que chegar aqui, eu vou puxar o azul e vou fazer ponto sobre ponto aqui também e já volto. Cheguei aqui, ó, vou mudar pro vermelho e vou fazer pontos aqui, ó, nas correntes, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou trocar o meu fio aqui pro azul e fazer agora o restante no azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, eu vou trocar para o vermelho de novo, tá? E agora aqui, a gente vai iniciar, então, a nova carreira. Se você tiver dúvida, pode marcar, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ser o nosso início, né? Então, a gente vai vir aqui e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos baixos e uma diminuição. E aqui vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, a gente troca e faz 2 vezes 6 pontos baixos e uma diminuição no azul. E trabalha os 5 pontos restantes da carreira. Aqui, aonde a gente fez aqui, que é novo, né, ó. Aqui, no vermelho que tem menos, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. E no azul, a gente faz uma diminuição aqui no final, que é pra ficar apenas igual ao vermelho, tá bom? Bom, gente, eu vou fazer aqui, então, agora, ó, 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente também tem que lembrar que não são iguais, né, todas as coisas, mas a gente vai tentar trabalhar o máximo igual possível. Porque a gente trabalhou meio e meio e alguns deu diferença em questão de pontos aqui, né? 3, 4, 5. 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer 5 pontos baixos, olha, ali também, da mesma forma como eu trabalhar de um lado, eu vou trabalhar do outro. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E uma diminuição. O seu também pode ter ficado com pontos diferentes do meu, né? Por conta de como subiu, às vezes subiu diferente. Mas a gente vai trabalhar aqui com os mesmos princípios, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa no azul e vai fazer ponto sobre ponto nessas partes aqui, tá bom? E depois a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto aqui. Bom, terminei aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer aqui mais uma, 2, 3, 4 e uma diminuição. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou agora caminhar aqui, ó, os meus 5 pontos baixos. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha linha azul, na minha parte azul. E ali na parte do meio, eu vou fazer uma diminuição em cada partezinha aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Feita aqui as 3 carreiras de ponto sobre ponto, nós iremos, então, fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Daí, ó, vou mostrar aqui uma situação que talvez possa começar a acontecer aí no de vocês, porque está afunilando, né, o trabalho. Então, vou fazer aqui, ó,
3 pontos baixos e uma diminuição, 2 vezes que até então era comum. E agora, olha lá. 1, 2, 3. E diminuo aqui também. Porém, o meu azul, ele não vai dar para diminuir. Ele tá com menos pontos, né? A parte do meu azul, ele tá com menos pontos. Então, eu vou fazer apenas 3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes mesmo ali na parte do azul. Por que isso? Porque a gente não pode, a gente pode usar, né, aqui a sequência diferente entre um e outro, porque daí ele vai afunilando aí de maneira certinha. O que que a gente não pode fazer, gente, que é muito importante isso daqui. Não posso desrespeitar a minha cor. Então, tem que ser cor sobre cor para a gente poder ficar com um trabalho bonito e dividido, tá? Aqui no fio conduzido aqui, para ficar tudo bonitinho. O que eu não posso fazer é sobrou um ponto aqui, então eu vou pegar, eu vou diminuir esse com essa cor. Não, senão ele vai dar alteração, tá bom? Não vai ficar assim, alinhadinho. Então, se sobrou ou se não sobrou, faz menos, tá? Se sobrou, faz mais diminuições, se não sobrou, faz menos, não tem problema, só não pode desrespeitar a nossa cor aqui, tá bom? Então, vou fazer 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição aqui por 2 vezes, ó. E tá vendo? Aqui sobrou 1, 2 e 3, tá? Não tem problema. E aí, vou trocar aqui, ó, e vou fazer uma diminuição em cada uma dessas cores aqui do meio. E aí, só uma mesmo, tá? Então, ó, 1, 2, 3, faço uma diminuição, sobra um ponto. Ali também. E aí, vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Bom, agora 3 carreiras de ponto sobre ponto feitas, nós iremos fazer 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos seguir o mesmo padrão, né? Onde dá para fazer 2, a gente faz 2, onde dá para fazer 3, a gente faz 3, e onde dá para fazer 1, a gente faz 1, tá? E aí, eu irei fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Olha lá, estamos quase terminando, quase finalizando o nosso chapéuzinho aqui. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E assim a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos os outros, respeitando aqui o limite das cores. Onde dá para fazer 3, faça 3, onde dá para fazer 2, faça 2, onde dá para fazer 1, faça 1, tá? E aí, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, aqui já no finalzinho, opa, vamos fazer novamente um ponto baixo e uma diminuição da mesma forma, tá? Respeitando os limites das nossas cores aqui. Apenas diminuições, tá? Da mesma forma, gente, respeitando os nossos limites de cores, tá?
E aí, eu posso fechar com um falso anel mágico, a hora que eu terminar aqui. E aí, eu vou colocar o pompom amarelo. Bom, gente, aí ele fica assim. Eu vou pegar o meu pompom, você vai ter que vir por aqui. E vou costurar ele aqui, ó, tá? Opa. Lá na pontinha. Então, serão 4 pompons amarelos ao total, tá bom? Eu fiz com linha mesmo, não foi com lã, foi com linha. Com a mesmíssima linha que eu estava fazendo aqui. E aí, olha, eu vou colocar aqui e a gente vai ter que, pra deixar ele certinho, a gente vai ter que pegar aqui uma linha azul ou uma linha vermelha e dar um pontinho, assim, ó. Vou encher aqui a parte de cima, a parte de baixo eu só vou conseguir encher a hora que eu fizer o outro lado, né? Porque senão vai começar a soltar a espuma aqui enquanto eu trabalho o meu outro lado. Então, eu vou encher assim só para poder mostrar para vocês o que a gente vai ter que fazer aqui. Vou pegar minha linha azul, ó, e vou dar um pontinho aqui, ó, para que ela fique caidinha assim, tá bom? Não é muito lá pra baixo, ó, mais ou menos no meio aqui. E não é tanto, ó, tá vendo? Ela precisa ficar assim, mais ou menos. A gente só vai fazer um tanto que esconda aqui, né, esse fiozinho de linha. E aí, a gente vai trabalhar a mesma coisa do outro lado. Mas, como iremos fazer o outro lado? Nós iremos fazer como uma continuidade, tá? Eu não posso trabalhar, então, por exemplo, esse lado aqui, o início da minha carreira era aqui no meio, na parte de trás. O início das minhas carreiras nesse daqui serão na parte da frente. Porque se eu fizer da parte de trás pra cá, ele vai ficar no avesso. Então, eu preciso trabalhar daqui pra lá. E vou fazer os mesmos pontos aqui, a mesma dinâmica, a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou trabalhar do outro lado, tá? E aí, olha, eu vou mostrar pra vocês o cabelinho dela. Ah, essa parte aqui da bochechinha que eu tinha esquecido, ó. Ele é bem marcado aqui com um blushzinho vermelho ou cor-de-rosa bem escuro, mas ele é bem embaixo do olho a marcação, tá? Aí, cada fio, ele tem um tamanho diferente. Esses daqui da lateral, ele tem um tamanho, esse tem outro, e o que eu vou fazer tem outro. Esses da lateral, eu fiz com 28 correntes e volto na 4ª corrente, fazendo meios pontos altos em tudo. Pode ser 3 fios ou pode ser 2 fios, tá bom? Em cada lado, né? Perceba que tem em cada lado, eu vou colocar ele aonde, ó? Acima aqui do olhinho, ó, rente com mais ou menos o meio aqui do olhinho, um pouquinho aqui em diagonal com o olhinho. Esse daqui que vai bem no meio, ó, pra cá, no sentido de pra cá, eu até dei um pontinho aqui pra ele não ficar solto. Eu fiz com 9 correntes e voltando na 3ª com meios pontos baixos, tá bom? E agora, a gente vai fazer o último cabelinho, que ele é um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou vir na minha 2ª corrente, fazendo ponto baixo. Vou fazer ponto baixo, ponto baixo, por todos aqui. Lembrando que os outros são meios pontos altos, tá? Vou vir aqui, fazer uma corrente, virar o meu trabalho e fazer ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E aí, ó, eu vou fazer 3 carreiras assim, tá? Nessa daqui, ó, pra não ficar estranho, que eu vou colocar ela pra frente, então, não vou nem fazer uma corrente. Vou virar direto fazendo pontos baixos, tá?
E aí, eu posso cortar o meu trabalho, arremato e vou costurar ele, ó. Vou até dar um nozinho aqui. Eu vou costurar ele, esse cabelinho aqui, tá? Que ele é um pouquinho pra cá do meio, na minha parte vermelha aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa parte daqui, ó. Então, essa parte daqui, eu vou fazer correntes o suficiente, eu acho que eu fiz 17, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, essa foi 20. 18, 19, 20. Aí, eu vou subir mais duas aqui. E vou fazer aqui na minha terceira, um meio ponto alto. Aí, vou fazer aqui, ó, 2 meios pontos altos juntos. E vou fazer aqui um meio ponto alto sozinho. E aqui, 2 meios pontos altos juntos. E aí, ó, eu vou ir fazendo por todas essas correntes, um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Depois é só costurar ali, tá bom? Bom, gente, então eu coloco aqui, olha. Tá vendo? Vou costurar aqui bonitinho. Vou deixar um pouco preso aqui também, né? Pra poder ficar bem seguro. E aí, a gente tem essa parte daqui, ó, de cima. Como que é essa parte de cima? Eu fiz 80 correntes e comecei na minha quarta corrente fazendo pontos altos. E aí, eu vou costurar da mesma forma aqui, mas aí, ó, porque ela tem ela é bem saliente, bem aparece aqui a borda dela do amarelo, é um destaque. Então, eu vou colocar aqui assim, pode ser assim, pode ser do outro lado, né? Olha lá. E aí, vou costurar. E aí, a gente vai terminar aqui, né? E está prontinha a nossa pomini. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês vão ver ela aí na introdução, né? Já viram ela na introdução prontinha com o outro lado do chapéu também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.